Quero agradecer o convite para estar aqui. É com muito gosto que aqui estou e gostava de assumir esse gosto, dizendo que, para mim, evocar o Luís é um momento de satisfação. Ou seja, eu sinto-me satisfeito por evocar o Luís Espinho da Silveira. Vou fazer uma evocação pessoal, cruzando o ponto em que as nossas vidas pessoais e académicas mais se cruzaram. Foi sobretudo nos anos 80, 90, portanto foi nessa altura que nos cruzámos com bastante frequência. O Luís defendeu a sua tese em 1984, sobre a venda dos bens nacionais no distrito de Évora. Eu assisti à sua defesa de tese, estive lá, e nessa altura a nossa interação era uma interação muito intensa. Partilhámos durante uma década e meia, 2 décadas, de uma forma bastante regular, temas de pesquisa que discutimos com afinco e também com gosto, que é uma coisa importante. O meu universo alcançava 1834, vindo do século XVIII ou até de mais de trás. O universo do Luís Espinho da Silveira, digamos, começava aí, ou pelo menos partia daí um pouco para diante, mas ambos conhecíamos o caráter fundamental da data, e esse é um aspecto importante. E por isso tínhamos também muito para partilhar e para discutir. De resto, gostaria de destacar que com o Luís e com outros colegas que se foram tornando amigos, conseguimos, durante alguns anos, criar uma comunidade de debate, um espaço de discussão partilhado entre vários doutorandos e doutorados que trabalhavam sobre o século XVIII, sobre o século XIX e que se situavam numa área de pesquisa que se chamou algumas vezes a história social, a qual podia estar mais próxima da história económica ou mais próxima, ao invés, da história institucional, mas que cruzava, de facto, muitas pesquisas, muitas investigações e, portanto, criava um património comum de discussão e de debate que existiu de uma forma muito densa, muito intensa e muito marcante naquela altura e de que outras pessoas aqui presentes participaram. No nosso caso, os temas de aproximação incluíam, entre outros, a história social das elites, questões de propriedade, de tributação no antigo regime, os poderes locais e os municípios, a própria avaliação das mudanças políticas e sociais do liberalismo e a sua discussão e debate. É forçoso reconhecer que tivemos o privilégio de debater num contexto de expansão da investigação e dos seus resultados. Houve muita coisa nova que se fez na altura, produziram-se resultados novos, investigaram-se temas novos e foi uma experiência muito relevante participar nesse espaço de discussão intelectual e académica que se cruzava também com a investigação científica e, portanto, foi uma experiência que nem toda a gente teve e que nem sempre se pode repetir esse contexto dos anos 80 e 90 no qual participámos. E que se traduziu em muitas publicações, não vale a pena aqui estar a enumerá-las, mas em várias publicações que davam corpo a esse espaço de discussão e de debate, de temas partilhados e de investigações que tinham muitas coisas em comum. Naturalmente, o Luís destacava-se pela sua abertura, pela sua afabilidade, pela sua generosidade, o que não comprometia o seu rigor analítico e a franqueza das suas críticas, que eu bem recordo. Discutimos muito nessa altura e, portanto, lembro-me também dessa dimensão. Devo também salientar, de resto, como já foi salientado, a relevância das realizações que levou a cabo, não só a sua produção intelectual própria, mas aquela que incentivou de uma forma inovadora em termos de temáticas e de metodologias, como, por exemplo, a cartografia histórica, que foi um grande impulsionador e de uma forma muito inovadora, ou a história ambiental, mais recentemente, para além de numerosos colóquios e seminários que organizou e em parte dos quais eu tive o privilégio de partilhar e de estar com ele, que foram, de facto, momentos muito marcantes. Não vou aqui fazer a lista, por acaso poderia fazê-lo, mas lembro-me bem das coisas, mas de facto foram marcos importantes, não só no trajeto
do Luís Espinha, mas também na história social portuguesa. E aqui eu penso que é preciso salientar que o Luís era certamente uma autoridade indiscutível na história social oitocentista e, portanto, é importante reconhecê-lo nas suas múltiplas dimensões, não só de produção, mas de organização e de formação nesse território. Nesse âmbito fundamental, que acompanhei de perto em alguns momentos, ou em muitos momentos, sobretudo nesses anos, foi certamente, como já foi aqui salientada, a sua atividade pedagógica e de orientação científica. O número e a qualidade dos trabalhos de mestrado e de doutoramento que orientou sobre o século XIX terão certamente poucos paralelos em Portugal. Esse trabalho e os historiadores que formou são, sem dúvida, um legado fundamental e que compete destacar e realçar. É uma dimensão importante que, como já foi salientado, marca a trajetória e o legado de Luís Espinha da Silveira. Partilhei com ele muitos seminários, colaborei na docência de uma cadeira de mestrado sobre História Social do século XIX na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, por seu convite, onde, enfim, tive como aluno o Paulo aqui presente, a quem também me liga um laço já de muitos anos, entre outras coisas. O Luís fez parte do meu júri de doutoramento, em 1995, e entre outras coisas muito relevantes e muito agradáveis e estimulantes intelectualmente em que participámos, recordo uma viagem que fizemos juntos para Santander, em 1997, com uma passagem pela beira das suas conexões familiares, e que foi uma viagem que ainda hoje me recordo muito bem, foi muito agradável e muito relevante também. Participei também em juízes de orientandos seus. Depois, nos anos na década e meia mais recente, os nossos destinos cruzaram-se menos frequentemente, mas fomos sempre mantendo um contacto, e tive o privilégio de ainda poder comunicar com ele quando já estava doente. Mas creio que este momento é um momento, de alguma maneira, que o legado que fazemos no Luís é um legado positivo, é um legado que devemos. Este momento é um momento também de celebração do Luís. E, portanto, é um momento que devemos partilhar de uma forma positiva. Eu acho que muitas vezes as instituições universitárias têm pouca memória. Noutros tempos tinham memória a mais e atualmente às vezes frequentemente têm memória a menos. Espero e creio que não será o caso do Luís, cuja obra e cujo legado será lembrado e evocado, e investigado e analisado em trabalhos futuros. E gostaria de dizer que o que eu quero aqui deixar é, sobretudo, uma evocação, mas uma evocação de uma memória feliz, que é aquela que eu tenho do Luís Espinho da Silveira.